todos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. Grande o nosso pecado, também é maior o meu coração. Vem, Madalena, a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés. Também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconhecemos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios, invocando o perdão de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eleição, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, eleison, eleição, Cristo eleição, eleição, eleição. Senhor, que intercedes por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, que eleição, 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 que eleição, eleição, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Perdoai, Senhor, as faltas do vosso povo e na vossa bondade desfazei os laços do pecado que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados para a primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias.
O Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observaram minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Todos. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor Eu invoquei a minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, a minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero, invocarei o meu Senhor. A Ele a glória e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Onda da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me atiraram, os laços do abismo me amarraram. E a própria morte me impediu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invocarei a minha angústia e elevarei o meu clamor para o meu Deus, e de seu templo Ele escutou a minha voz. E chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Olhar a Cristo, palavra eterna do Pai, que é a minha. Glória a Cristo, palavra eterna do Vem Pai. aqui. Que é Eu chamo, ela não entende. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, Palavra eterna do Pai. Que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas a quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou o Filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais na minha obra, para que saibais e reconheçais que o Pai que está em mim e eu estou no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João Batista tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Cristo, Palavra eterna do Pai, que é amor. glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Vamos sentar um instantinho, um breve instante. A liturgia do dia de hoje inicia com a primeira leitura, que apresenta o tema do justo sendo perseguido. Observa com atenção, esperando surpreendê-lo em algum erro. No entanto, o destaque do trecho está na confiança do profeta. A fé que o profeta tem em quem ele confia, em Deus, em Cristo. E Jesus nos chama a ter fé no Evangelho. No finalzinho do Evangelho, ele fala: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse foi a respeito deste homem, é verdade. A fé que esse povo tinha, que acompanhou Jesus, de onde ele estava sendo perseguido pelos judeus, até o outro lado do Jordão, é a fé que nós deveríamos pedir a Deus. Não é aquela fé de Tomé, que para a gente crer, a gente precisa ver. Mesmo sem a gente ver o Senhor, nós acreditamos e confiamos que Ele pode nos salvar e nos libertar. O Evangelho de hoje, os judeus estão perseguindo Jesus para apedrejá-lo. Os judeus perseguem Jesus porque até hoje eles não acreditam que Jesus veio, enviado do Pai, por Maria, concebeu no Espírito Santo, para nos salvar. Os judeus não acreditam nisso. Ou seja, Jesus, naquela época, fazia seus milagres, fazia suas curas, tudo em nome do Pai. Nunca Jesus fez alguma coisa em nome dele. Tudo era para o Pai. Nós devemos ser um pouquinho parecidos com Jesus. Não devemos querer as glórias da terra, mas as glórias do céu. E aqui o Evangelho, Jesus tentando convencer os judeus a acreditar nele, ele diz: mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai que está em mim e eu que estou no Pai. Jesus ele ainda tem aquela, vamos dizer, aquela vontade de querer convencer eles de que ele veio para salvar todo mundo. E o Evangelho de hoje já inicia querendo perseguir Jesus. Ou seja, Jesus daqui já começa o seu caminho. Nós já estamos encerrando o período quaresmal, já estamos na quinta semana, iniciando a Semana Santa. Que o Senhor, Ele nos chama à conversão, à penitência, a ter fé,
e a confiar nele. Como aqueles que acompanharam ele para o outro lado do Rio Jordão, acreditaram, tiveram fé, confiaram que ele, sim, era o verdadeiro Filho de Deus. A fé que nós devemos ter foi a fé que João Batista teve, que acreditou que foi o precursor de Jesus. O que é o seu precursor? Ele veio antes de Jesus para anunciar que Jesus estava vindo. Ele veio falar do que Jesus iria fazer pela gente. Ele veio preparar o caminho para que o Senhor viesse e salvasse. E aonde está a nossa fé? A nossa fé está em casa? A nossa fé está nos filhos, nos maridos, nos irmãos? Ou está em Cristo? Nós estamos colocando Cristo como o centro da nossa vida? Ou estamos deixando as outras coisas passar na frente de Cristo? Pensemos. O Senhor, na quaresma, Ele nos chama à conversão. Nós, como cristãos, deveríamos, cada ano, cada quaresma que a gente participa, buscar cada dia mais se converter, procurar a Deus, rezar mais um pouquinho. Se hoje eu rezei 10 minutos, amanhã eu rezo 15. Cada dia a gente vai avançando um passo, assim, para chegar a aguardar a ressurreição de Cristo, do qual nós estamos no mundo aguardando a vinda dele. Cristo vem para nos salvar. E o final da Semana Santa já é este evangelho que querem apedrejar Jesus. Porque já começa o sofrimento de Jesus, do qual ele sabia que iria morrer na cruz. No domingo de Ramos, temos os hipócritas, que aplaudem, gritam, hosana ao filho de Davi, viva o rei de Israel. É os mesmos que na sexta-feira da paixão, diante de Pilatos, grita, crucifica-o. Nós queremos ser esses hipócritas? Que em um dia nós estamos com Jesus e no outro estamos querendo crucificá-lo? A Semana Santa é a semana mais piedosa do ano. Semana que nós deveríamos pensar, mais ainda do que a quaresma, como Jesus sofreu por nós. E às vezes somos tão ingratos. Como aqui, né? O Evangelho diz, Jesus diz, por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis apedrejar? Às vezes Jesus, a gente pede. Ele diz tudo sim. Às vezes ele diz um não porque não é da vontade dele. A gente reclama. A gente briga com ele. Aí no Pai Nosso a gente reza, seja feita a sua vontade. Por que então que nós reclamamos que ele não fez a nossa? Nós pensamos que a vontade de Deus é a mesma que a gente está pensando. O que eu estou pensando para mim hoje, que eu quero da minha vida, eu estou achando que é certo, que vai dar certo. Às vezes Jesus diz não, a gente vai e reclama. É como se fosse uma árvore frutífera. A gente olha para aquela árvore, a árvore está feia, murcha. Quando a gente pega o fruto, aquele fruto saboroso. Eles julgam Jesus por não ser, por blasfemar que não é o Filho de Deus, mas Jesus dá os sinais de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele faz a água transformar em vinho, ele cura os leprosos, faz os cegos verem, e mesmo assim eles duvidam e não acreditam em Cristo. E nós deveríamos pensar um pouco, porque às vezes também reclamamos. A gente pede. Quando ele diz um não, que não é a vontade dele, brigamos com ele. Por que, Senhor? Mas se a gente reza, seja feita a sua vontade, por que a gente está questionando ele? Aí eu pergunto, aonde está a nossa fé? Aquela fé fraca, de não acreditar
entregue e deixe Ele fazer. Ele faz. Às vezes não é o nosso plano. Porque o plano de Deus é diferente do nosso. A gente está pensando uma coisa, Ele vai, não dá certo, Ele não faz. Pronto, a gente se revolta, sai, não quer mais rezar, briga com Ele. A resposta de Jesus a essa acusação se apoia em 2 pontos. Primeiro, Ele recorre às Escrituras. Se aqueles a quem a palavra foi dirigida podem ser chamados de deuses, quanto mais Ele, consagrado e enviado do Pai, Ele tem provas para provar que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, para provar aos judeus de que Ele veio para salvar, mas mesmo assim, eles têm a fé fraca, eles têm a fé morta de não acreditar. E em seguida, apela às suas obras. Crer nelas é um caminho para reconhecer que Ele veio realmente de Deus, e Ele é Deus como nosso Salvador. Devemos, nesse finalzinho de Quaresma, refletirmos mais de ser um pouco a semelhança de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, pede conversão a Quaresma toda, estamos aqui pedindo a Deus saúde, paz, mas às vezes, por desleixo, a gente passa de se ajudar o irmão. Ele veio morar entre nós. Cristo se faz presente em cada irmão que a gente ajuda, em cada gesto que a gente faz. Aquele irmão mais sofrido, aquele irmão mais pobre. Ele vem. Naquele pobre que lhe pede uma ajuda, que você ajuda, Cristo está nele. Ali está a nossa salvação. Cristo é, às vezes, o povo ainda brinca que Cristo se disfarça para testar a bondade do povo. Cristo está ali, naquele pobre, naquele humilde. Ele pediu uma ajuda que você deixou de ajudar. Que às vezes, por força do hábito, você se esqueceu. E aí enfraquece a nossa fé. A nossa fé é os irmãos. A nossa fé somos nós. Cada um fortalece a fé do outro. Não adianta eu querer ser santo sem sair de casa. Não adianta eu querer ser santo sem ajudar o irmão, sem dar a mão, sem estender a mão. E Jesus nos ensina muito na Quaresma: conversão, penitência e caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, confiantes no cuidado do bom pastor que protege e guia seu povo, apresentemos ao Pai as nossas súplicas rezando: escutai, Senhor, o pedido do vosso povo. Escutai, Senhor, o pedido do vosso povo. Para que a Igreja, guiada pelo Espírito de Jesus, seja firme e corajosa no anúncio do Evangelho, mesmo diante das dificuldades e rejeições, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, o pedido do vosso povo. Para que nossa comunidade se fortaleça na amizade e no serviço, cuidando uns dos outros com amor e perseverança, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, o pedido do vosso povo. Para que os doentes e sofredores sintam a presença consoladora do bom pastor em suas vidas e encontrem força para continuar. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, o pedido do vosso povo. Acolhei, Senhor, nossos pedidos e as nossas súplicas por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório. Deus amigo, estes dons que aqui trazemos, infelizes entre todos, a partilha nos faremos. Ó Deus Pai,
te trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, seus amigos, Nossos pés e nossos braços, encontra na unidade o alento para o cansaço. Ó Deus Pai, a te trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Obedientes à palavra do Salvador e do seu divino ensinamento, rezemos juntos como irmãos, a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos rezar juntos pela paz do mundo, pela paz em nossas famílias, em nossas casas, nas nossas cidades, nas nossas comunidades. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Amém. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. E creiam firmes no Evangelho. Diz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. O tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Quem não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. O tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Enviado
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, poucos são os operários. Rezemos a oração da campanha da Fraternidade 2026. Eu puxo, vocês respondem. Deus nosso Pai, em Jesus vosso Filho, viestes morar entre nós, e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia, digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho, para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos, conosco a casa do céu, Amém. Oremos. Senhor, sejamos sempre protegidos pelo sacrifício que recebemos, que Ele afaste sempre de nós tudo o que é nocivo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados. A Semana Santa eu vou passar só por cima. Domingo de Ramos, 5 horas a procissão, saindo lá da igreja do Pisa Macio, Nossa Senhora de Fátima, para a igreja. Chega na igreja e a continuação da missa. Na segunda-feira santa nós temos a missa das almas. Após a missa temos o ofício das trevas. Missa das almas que horas? 19 horas. E durante a missa e o ofício tem confissão. Quem quiser e puder ir lá se confessar, é só ir. Na terça-feira santa, 19 horas, tem celebração, tem a Santa Missa, junto com a celebração penitencial. E após a Santa Missa, confissão. Quem quiser, quem não conseguir na segunda, vai na terça. Licença aí, Felipe. É que na terça-feira, dia 31, às 4 horas da tarde, tem a Santa Missa, que é com os idosos, os enfermos. Lembra? Todo ano tem a missa dos idosos, os enfermos, só que era às 10 horas, né? Mas esse ano vai ser às 4 horas da tarde. Mas tem que chegar antes das 4, porque vai ter assim um momentozinho de louvor com um celebrante. Aí às 3, quem for chegando, né? Tá ali louvando, agradecendo, pedindo, ouvindo o chamado de Deus. Aí às 4 horas da tarde começa a missa, viu? Terça-feira, a missa dos idosos, dos enfermos. Quem puder ir, está convidados. Na terça-feira. Terça-feira tem missa 4 horas e 7 horas. Após a missa da noite, confissão. Na quarta-feira, 9 horas da manhã, missa normal dos feirantes. 19 horas tem a procissão do encontro. Saem os homens da maternidade e as mulheres da casa de Raimundo Sanfoneiro, ali na Rua da Torre. Chegando na igreja, missa. Após a missa, confissão novamente. E o encontro é no posto da turma. Na quinta-feira santa, 19 horas, missa de lava-pés. Na sexta-feira santa, 15 horas, a celebração da paixão. E no sábado de aleluia, 20 horas, a celebração da vigília pascal, com a bênção do fogo em frente da matriz. No domingo de Páscoa, a procissão saindo 6 horas, lá do portal para Paripiranga, chegando na igreja, a missa de Páscoa. Sejam todos convidados. Não, 6 horas da noite, da tarde, a procissão e após a missa. Vamos ficar de pé e pedir a intercessão a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a O terra. Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, venha sobre nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Da vida Sofrida, a irmão sem abrigo, sem chão, na calçada, no bairro, na espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia, no presépio da simplicidade, vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar